faz por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar. Vamos lá. Vamos sentando. Nós vamos pedir. Eu quiser pôr cadeira aqui, olha, sentar aqui do lado, tem espaço aqui. Vamos cantar a Nossa Senhora, consagrando essa terça-feira de carnaval, encontro com Cristo, nosso Senhor, consagrando a nossa rainha, a nossa advogada, a Virgem Maria. Cantemos. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue dos seus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, na tua igreja eu quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Damos início novamente ao nosso encontro. Eu peço as pessoas que estão caminhando, que agora possam parar para prestar atenção no momento de pregação, e que possa aprofundar a nossa fé. Amém? Amém. Tem alguém aqui que não veio ontem, que não conhece o pregador? Não. Pode continuar. Eu sou Caldo Tedesco, sou missionário da Comunidade Católica Obra da Imaculada, sou de São Paulo, mas estou em missão em Camaçari, na Bahia. Estamos aqui desde sexta-feira com a alegria do Senhor, vendo essas maravilhas que Deus tem feito no meio de nós. Sou casado com a Renata. Seja bem-vindo à nossa encontro de oração. Amém? Nosso irmão Hélio de Maria é missionário também. Ele pode se apresentar para que o senhor vier. Eu me chamo Hélio Maria, moro numa cidade chamada Novo Gama, próximo de Brasília. Também estou casado, pai de 3 filhos e faço parte de uma comunidade chamada Comunidade Missionária Mariana. Então hoje é domingo, né? Eu preguei um dia, o Hélio pregou outro. E agora nós, pelo Espírito Santo, decidimos pregar junto. Hoje é terça. Perdi a agenda. É tanto dia fora de casa. E nós decidimos então, em vez de eu pregar e depois ele pregar, nós vamos fazer a pregação junto, tá bem? Amém? Repita comigo: Senhor Jesus, eu quero, nesta terça de carnaval, entrar no ventre de Nossa Senhora.
a Imaculada Conceição. Diz uma carta, um documento da igreja chamada Redemptoris Mater, que a melhor maneira para você ser um cristão é entrar no ventre de Maria. E é magnífico quando nós vemos o que a igreja escreveu através do seu magistério, é o que Deus quis para o mundo. Deus poderia ter vindo ao mundo de muitas maneiras, mas quis usar do meio chamado Maria. Nossa Senhora é a maior armadilha que Deus preparou para Satanás na face da terra. Nossa Senhora, ela é a armadilha predileta contra o inimigo. E nessa pregação, é isso que nós queremos provocar. Um povo que entre dentro do ventre imaculado de Maria. Um povo consagrado a Deus por meio de Maria. Um povo que se fez a opção que Jesus fez, vir ao mundo por Maria. Ora, o próprio Deus quis vir ao mundo por meio de Maria. Santo Agostinho de Hipona vai falar que Nossa Senhora é a forma de Deus, forma do Altíssimo. São Bernardino de Sena vai falar que ela é a escada que nos leva a Deus. Ela é a escada. Os santos padres chamaram ela de Monte de Sião. Monte de Sião. Por que Monte de Sião, Cal? Porque Monte de Sião, nas Escrituras, é Monte dos Salvos. Então ela é Monte de Sião. Nessa manhã, nós queremos impulsionar que todas essas cidades façam o mesmo caminho que uma geração brasileira tem feito. Entrar no ventre de Maria para nascer com as formas de Jesus Cristo. Nascer com as formas de Jesus Cristo. Mas Cal, ela é uma mulher tão especial assim? Sim. Sim. No Antigo Testamento, os homens de Israel, a ordem de Deus, fizeram a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, Deus dá uma ordem. Faça o propiciatório, uma peça, e coloque no centro da Arca da Aliança. E ali no centro da Arca da Aliança, o homem de Deus colocou o cajado de Abraão. Colocou ali as tábuas da lei. E colocou ali dentro também o maná que caiu do céu quando o povo clamou de fome. A antiga Arca da Aliança. A instrumento de oração, de adoração e instrumento de combate. Instrumento de guerra. O povo de Israel entrava em guerra e a Arca da Aliança ia à frente. Lembra do funcionário real, funcionário do rei, chefe dos exércitos, chefe de Davi, que foi à frente da batalha e quando voltou a pedido do rei para o palácio real, Urias, o rei pediu que ele se deitasse com sua esposa e ele falou: ai de mim, meu rei, porque Israel está em guerra e a Arca da Aliança está em guerra. Eu não posso deitar com a minha mulher. E voltou para a guerra. A Arca da Aliança era instrumento de Deus falar com o povo. Ora, São João Crisóstomo diz assim: chegou a nova Arca da Aliança. Talvez falaram para você que ela é uma mulher qualquer. Talvez falaram para você que ela não tem poder de intercessão. Talvez falaram para você inúmeras mentiras de Nossa Senhora, que ela teve mais filhos, como se maternidade fosse condenação. Maternidade é bênção. Se ela não tem mais filhos. Digo sim, ela tem mais filhos. Como disse para um pastor protestante, ele disse: Nossa Senhora tem muitos filhos e você pensa que ela só teve Jesus. Eu falei: até tu, jumento, é filho dela. Até tu é filho dela. Todos sim são filhos de Maria. Até porque João Paulo II consagrou o mundo a Nossa Senhora. Porém, filho de Nossa Senhora, que saiu do ventre, é só Jesus de Nazaré. Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança. Na antiga Arca da Aliança, o que estava dentro? O cajado do pai da fé. O cajado dele de pastor. Na nova Arca da Aliança esteve Jesus, o bom pastor. Na antiga Arca da Aliança tinha as tábuas da lei.
Na nova arca da aliança, a lei se faz pessoa. Na antiga arca da aliança, tinha o pão que caiu do céu, o maná. Na nova arca da aliança, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come do meu corpo, quem bebe do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Nossa Senhora é nova arca da aliança. É nova arca da aliança. O Evangelho de Lucas diz que o anjo entrou. Entrando, o anjo disse: alegra-te, Maria, o Senhor é contigo. Lucas 1. Ora, alegra-te, alegra-te. É a esperança messiânica, diz os teólogos. É a esperança messiânica. O que é a esperança messiânica? Se cumpriu o que Isaías disse. Se cumpriu o que Jeremias disse. Se cumpriu o que Oséias. Se cumpriu o que Zacarias. Tudo o que se falou do plano de salvação, Nossa Senhora faz parte, como diz João Paulo II, dessa economia de salvação. É ela que foi a portadora da salvação, Nossa Senhora e nossa mãe. O anjo entrou, e eu falo muito isso, e disse: Haire Maria, que rare tomene. Haire Maria, que rare tomene. Roquírios metassu, diz a Septuaginta em grego. Alegra-te, Maria, explosão de graças. Na Bíblia da língua portuguesa fala cheia de graça, mas na Bíblia original diz explosão de graças. Você entende a diferença dessas duas palavras? Cheia e explosão? Espera aí. Felipe, segura aqui esse copo. Esse copo está cheio de água. Põe mais para frente aí. Explosão de água. Nossa Senhora, obrigado. Ela não é só cheia de graça, como diz a Vulgata, a Bíblia em língua portuguesa agora. Não é só cheia de graça, ela é uma explosão de graças. Mas Cal, será que um dia um padre desses diz que tem medo de um cristianismo cheio de devoção? Ora, padre, volte para o primeiro semestre de teologia. Vá rever os seus conceitos teológicos, porque nós queremos sim um cristianismo de devoção. Nós queremos sim um cristianismo que começou por Maria. Nós queremos sim, porque não tem como ter um cristianismo sem a Virgem Maria. Na Bíblia o nome dela estará eternamente. E no céu ecoa: Virgem, Virgem, Virgem Maria, Mãe do Senhor e Salvador. Pode aplaudir a Virgem Maria. Ela é mãe. Ela é uma explosão de graças. Explosão de graças por quê? Porque o Filho foi para a cruz. Explosão de graças por quê? Porque trouxe a salvação à humanidade. Explosão de graças por quê? Porque a paixão nasceu no ventre de Maria. Mãe de graças porque ela foi a primeira sacrário da Santíssima Trindade. Mãe cheia de graças, explosão de graças, porque ela foi portadora da salvação. E é interessante que o menino Jesus quis ser filho dela. E nós? Ele quis ser filho. É por isso que um papa disse: não tem como ser cristão se não for mariano. Como que nós vamos ser cristãos se nós não queremos o caminho que Jesus quis, filho da igreja? Nossa Senhora é mulher predileta. Nossa Senhora é mulher especial. Isso aqui não é devoção demasiada. Isso aqui é fé com substância. É fé com inteligência. É fé no Espírito. Ela que recebeu a missão de trazer Jesus à terra. É nela que se cumpriu a profecia de Isaías. A jovem conceberá e dará à luz ao menino, e o nome dele será Emanuel. É dela que os profetas anunciaram. É dela que os profetas acenaram. É dela. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio. Olha, muitos irmãos meus da toca fizeram essa música e cantaram, mas não viveram. Porque quando chegou a hora da cruz fugiram e abandonaram o padre. A verdade é essa. Porque não foram completamente marianos. Na hora de estar na mídia e na hora de aparecer na Canção Nova, todo mundo queria pôr um hábito marrom.
na hora de ser perseguido, fugiu e abandonou o Padre Roberto, porque não compreenderam o que é ser filho de Maria, porque o filho de Maria carrega a cruz do peito. Nossa Senhora, ela é especial, predileta de Deus, predileta. No Antigo Testamento, fala que quando Natã desmascara Davi, eleito por Deus, Israel teve reis eleitos por homens, mas Davi foi eleito segundo o coração de Deus. E Davi caiu em adultério com a mulher de Urias. Davi caiu na mentira, mentiu para Urias. Davi caiu no assassinato, homicídio, porque mandou o seu general para a frente da batalha para morrer. Quando Natã, profeta, desmascara o homem escolhido por Deus, ele se arrepende. Se arrepende. E o que ele faz? Ele vai diante da Arca da Aliança e escreve o salmo que nós cantamos todas as sextas-feiras em nossas casas. Miserere. Piedade de mim, piedade, Senhor. Tem piedade, porque pequei contra ti somente. E Davi sai, diz as Escrituras, cantando diante da Arca da Aliança, nu, pedindo perdão a Deus e dançando diante da Arca da Aliança. Nossa Senhora, Davi dança diante da Arca da Aliança. Nossa Senhora vai visitar a sua prima Santa Isabel. E quando ela entra, a sua prima percebe a presença da divindade no ventre da sua prima. Quando Maria vai entrando, o que ela diz? O que ela diz? Isso, não? Que alegria vir a mim, a mãe do meu Senhor. E o que acontece com João Batista? Estremece no ventre. Mas a tradução bíblica do grego diz assim: o menino dançou no ventre. Se cumpre a profecia do Novo Testamento. João Batista dança como Davi dançou diante da Arca da Aliança. Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança. Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança. Eu quero começar agora a convidar a você a entrar no ventre de Maria. E em tudo isso que o Cal fala, que é a mais pura verdade, eu dizia a vocês que se Cristo é a cabeça da igreja, perdão, não foi aqui, foi em quinta-feira, acho que no grupo dos irmãos, mas Jesus Cristo que é a cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo místico, e nós somos membros deste corpo místico, nós somos membros de Cristo. E aonde foi gerada a cabeça da igreja? No ventre de Nossa Senhora. E aonde é gerada a cabeça, precisa ser gerado os membros. São Luís diz assim no tratado que ninguém nunca ouviu dizer que uma mulher fica grávida e depois de 9 meses ela dá à luz somente a cabeça. E São Luís vai dizer que isso seria uma monstruosidade na lei natural e também na lei espiritual. Aonde nasce a cabeça, precisa nascer os membros. Por isso, como o Cal dizia, o Papa Paulo VI disse: não se pode ser cristão sem ser mariano. Por isso o Papa Emérito Bento XVI, no ano 30, no dia 30 de maio de 2011, disse: não se pode ser católico sem ser mariano. Porque a igreja começa ali, Cristo, cabeça da igreja, começa, é gerado no ventre de Nossa Senhora. Então com ela, a certeza de que nós estamos unidos com Nosso Senhor. Por isso que quando eu chego numa igreja, sempre que eu me recordo, eu vou lá e beijo a pia batismal. Uma senhora uma vez falou: meu filho, por que você beija aí a pia onde as pessoas são batizadas? Eu falei: porque um Papa disse que a pia é como o ventre de Nossa Senhora. E foi aqui que eu nasci como católico, membro do corpo de Cristo. E eu dizia para ela o que diz São Pitato: meu nome é cristão, mas meu sobrenome é católico. E como eu amo a igreja católica e a pia batismal é como o ventre dela, eu beijo. Eu beijo porque foi aqui que eu nasci, como membros do corpo de Cristo. Então Nossa Senhora vai nos levando a esse mistério. E diante daquilo que o Cal falava, olha o que diz São Luís. Lembrai-vos, repito uma segunda vez,
de que Maria Santíssima é o grande e único molde de Deus, próprio para fazer imagem viva de Deus, e em pouco tempo. E que uma alma que encontrou este molde, e que nela se perde, ficará em breve mudado em Jesus Cristo. Por que essa proposta hoje de entrar no seio de Nossa Senhora? São Luís está falando que ela é o único modo. O único. Se eu pegasse aqui um tronco de árvore imenso e começasse a talhar fazendo uma imagem, e depois eu pegasse outro tronco e fizesse outra imagem, ficaria idêntico, sim ou não? Alguma coisa ficaria diferente. Vocês concordam comigo? Agora, se eu pegar o gesso ali, colocar dentro de uma forma, e depois eu tiro essa imagem e coloco outra dentro dessa forma, e eu tiro, as imagens serão idênticas ou não? Não se pode ser cristão sem ser mariano. O que é ser cristão? Um outro Cristo. Ela é a forma de Deus. Não era isso que Cal dizia, que Santo Agostinho disse? Ela é a forma de Deus. No ventre dela foi gerado o Santo dos Santos. E São Luís diz que nos finais dos tempos, os santos dos últimos tempos serão formados no mesmo lugar aonde Jesus foi formado. E esta é a proposta para nós, homens e mulheres que são gerados no ventre de Nossa Senhora, que terão em si a imagem e semelhança de Deus, que serão outro Cristo na face da terra, que serão cópias vivas, como aqui está escrito, imagens vivas de Nosso Senhor. Então Nossa Senhora é importante para nós. É importante. Nós precisamos nos alistar a ela, nos consagrar a ela, nos devotar a ela, entregar a nossa vida a ela. Porque aí eu quero dizer uma coisa. O que o Cal dizia? Nossa Senhora, né? Como a nova Arca da Aliança. A nova Arca da Aliança ia na frente do que o Cal dizia? Das batalhas. São Luís, no número 144 até o número 159 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, vai falar do papel especial de Nossa Senhora nos últimos tempos. E ele começa a dizer que a salvação começa com ela e a salvação vai consumar com ela. Por isso, Nossa Senhora tem chamado homens e mulheres para fazer parte de um exército, que com uma mão carregarão o rosário, na outra a cruz, com uma mão combate a heresia, com a outra edifica a casa de Deus. Homens e mulheres que bradarão contra o mundo, que trovejarão contra o pecado, que não temerá nenhum mortal na face da terra, por mais perigoso que ele seja. Nossa Senhora está chamando, convocando. Quando ela apareceu lá em La Salette, ela fez o apelo urgente para que os apóstolos dos últimos dias se manifestassem. E é uma coisa que São Luís fala no tratado. Então uma das videntes se tornou cofundadora de uma congregação religiosa, cujo carisma deles, Cal, era rezar para que Deus enviasse imediatamente os apóstolos dos últimos dias, os consagrados a Nossa Senhora, que bradaria contra o pecado, que trovejaria contra o pecado, que iria falar a verdade do Evangelho naquilo que ele é, sem adulterar o Evangelho, sem prostituir o Evangelho, mas pregar o Evangelho na sua totalidade, naquilo que ele é. E Nossa Senhora tem feito isso. Nós iremos falar também do efeito da consagração a Nossa Senhora. E eu quero dizer uma coisa. Quando São Luís escreve esse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele vai ter uma visão, enquanto ele está escrevendo, de demônios, com os seus dentes diabólicos, tentando destruir esse pequeno livro. Ou que ao menos vai sepultar este livro durante alguns anos dentro de um baú para que ele fique no esquecimento. O tratado ficou escondido durante 130 anos. Depois encontraram este livro. O que eu quero dizer com isso? Talvez você fale, Hélio, se esse livro é tão maravilhoso, se esse livro, através desse livro, do que São Luís escreveu, da nossa consagração a Nossa Senhora, o reino de Cristo será instaurado no mundo, como que o demônio, então, como que Deus permite o demônio esconder esse livro? Eu quero dizer que Deus permitiu o demônio esconder esse livro, sabe para quê?
mostrar o pavor que ele tem desse livro, o medo que ele tem desse livro. Porque eu dizia a vocês, em uma pregação, quando eu me apresentei, que o Papa João Paulo II foi escravo, que Madre Teresa de Calcutá foi escravo, que São Curadás foi escravo, que o Papa Pio X foi escravo, o Papa Leão XIII foi escravo. Nós poderíamos falar de inúmeros santos da igreja, que santificaram por esta via, que é Nossa Senhora, por esta consagração. Então, Nossa Senhora tem um papel especial nos últimos tempos. O cardeal Van Rousson diz assim, Hélio: deste livro sai uma força misteriosa que impele a gente à santidade. Desse livro sai uma força misteriosa que nos impele à santidade. Mas eu queria antes voltar à palavra de Santo Irineu. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou pela desobediência, salvou Maria pela obediência. O cardeal fala que esse livro sai uma força misteriosa que nos impele à santidade. E tudo que nós pregamos aqui por esses dias foi combater o pecado, anunciar Cristo e dar uma alternativa de santidade. Há uma alternativa para aqueles que querem lutar contra o pecado. O cardeal diz: sai desse livro uma força misteriosa. Eu falava ontem para os meninos ali na partilha que eu conheci um jovem que disse assim para mim: eu quero ser pregador. E ele foi embora da casa dele comigo, da cidade ocidental, passou um ano lá na nossa casa de missão, 2 anos, sentiu um impulso imenso para ser um religioso. E um dia eu dei para esse jovem uma cópia desse livrinho. E esse jovem se tornou um grande apóstolo dos últimos dias, irmão Trovão. Um dia passou em nossa casa também um jovem maluco da renovação carismática, falando que queria pregar no mundo inteiro, queria sair do país. Era o Anderson Reis. E nós rezamos, ficamos juntos por uns dias. Ele morou em nossa casa também comigo. E se aconteceu o que aconteceu, o Anderson Reis se tornou um apóstolo dos últimos dias. Depois conheci Hélio de Maria, nós ficamos amigos. E Hélio tomou esse livro como fonte da sua espiritualidade e se tornou um grande apóstolo dos últimos dias. Está vendo, jovens, como há uma alternativa para a vida de santidade? Como Nossa Senhora vai cuidar sim de vocês. E como falou em La Salete, para os jovens e para todos que estão aqui, o mundo precisa de homens e mulheres de coragem, apóstolos dos últimos dias. Eu estava pregando no município do estado da Bahia, a convite de um padre franciscano, e pediram para que eu falasse contra a droga. E eu estou saindo da casa, e um jovem diz assim: tio, você vai lá, né, naquela cidade? Vou. Vai falar contra a droga, né? Falei: vou. Pois é, lá naquela cidade, a maior boca de droga, de venda de crack, é de uma pessoa da polícia militar. Como é que é, meu filho? Eu comprei muita droga lá. É uma fila imensa. É em tal lugar, e contou tudo pra mim. Falei: rapaz do céu, eu já tô com a minha cabeça a prêmio nessa cidade. Eu já vou chegar rápido e sair de lá. Agora você me fala isso. Eu me conhecendo, falei: meu Deus do céu. E fui pregar. E me preparei para pregar. Falei: não, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu vou pregar o Evangelho de Nosso Senhor. E fui embora. Preguei. 15 minutos para quem gosta de uma boa pregação. O povo aplaudiu, cantou. 20 minutos já comecei a colocar a faca na caveira. 30 minutos, os padres já estavam todos preocupados atrás de mim. 5.000 pessoas. E um frei já pegou o rosário e ficou assim: meu Deus, lá vem bomba. Trouxeram o cal aqui. E quando eu fui encerrar a pregação, a senhora prefeita do lado: pois bem, senhora, essa caminhada aqui começa hoje ou não começa? Começa. Então tu começa a prender a gente safada que está vendendo droga, que era para estar prendendo. Ficou um silêncio na cidade. 5.000 pessoas na praça pública. Se passasse um mosquitinho,
Olhei para outra bancada, falei, pois é, senhores juízes. Hoje está bonito esse combate à droga. Todo mundo bate palma, a senhora pagou o trailer, os ministérios de música estão aqui, os padres felizes. Mas eu vou dar uma triste notícia para vocês. No dia do julgamento, vocês vão ser julgados por esse ato. Porque quem aqui é para prender nessa cidade está vendendo droga na rua tal. Todo mundo assustou. Encerrei a pregação. Eu que não sou burro, que já fui do mundo, já estava com o táxi preparado. Montei no táxi e... Bora, meu filho, rezar o rosário. O taxista disse assim, você não mudou nada, você continua a mesma coisa, mudou só de cidade. Tacou uma bomba aqui, quer que eu te leve embora? Eu falei, pô, bora rápido. Apóstolo dos últimos dias, que falem a verdade, que nascem do ventre de Maria, não tem medo de nada. Não tem medo de nada, porque sabe que caminha com a verdade e porque Nossa Senhora vai nos ensinando a ser santo. Por isso que eu posso falar a verdade. Por isso que eu posso falar a verdade, doa quem doer. Porque Deus foi me colocando e me ensinando a caminhar com Cristo, em Maria com Cristo. Amém. É tão bonito que São Luís escreve assim: saúdo o vosso anjo da guarda, para sua irmã que está no convento, todo em Jesus e Maria. Mão forte, padre, escravo indigno de Jesus, vivendo em Maria. Escravo de Jesus. A pessoa disse, você é escravo de Nossa Senhora, eu estou liberto em Nosso Senhor. Sim, analfabeto da fé. Analfabeto, que não entendeu nada. Escravo de Jesus. Porque há dois tipos de escravos na face da terra: os escravos do demônio e aqueles que se tornaram como Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Sou agora escravo de Nosso Senhor e Maria. O tratado da verdadeira devoção vai ensinando a gente se aproximar de Maria e de Jesus. Olha, eu quero usar aqui Santa Margarida Maria Alacoque. A Santíssima Virgem teve sempre muito cuidado comigo. Eu sempre recorri a ela como escrava, pedindo que não recusasse essa dignidade. Santo Odilon já era o escravo da Virgem Maria no ano 1040. Homens que foram entrando no ventre de Nossa Senhora para renascer das formas de Jesus Cristo. E é essa a proposta que nós queremos lançar. São Luís vai dar a característica dos apóstolos dos últimos dias. Diz que o apóstolo dos últimos dias é aquele que lançará brado contra o mundo, trovejará contra o pecado e não temerá nenhum mortal na face da terra. E preparará a segunda vinda de Cristo, que se dará por meio de Maria Santíssima. Creio aqui que todos conhecem a pessoa de um grande profeta, João Batista. O que João Batista fez? Ele veio para preparar a vinda de quem? De Cristo. João Batista foi aquele que bradou contra o pecado e contra o mundo, que dizia raça e víbora, que não temeu Herodes, que era poderoso, e que disse raposa, e que disse que ele estava em pecado porque ele estava em adultério. Isto é ser os apóstolos dos últimos dias. Homens que vão incomodar, homens que vão dizer a verdade, mas por onde eles passarem também haverá inúmeras vitórias, diz São Luís. Inúmeras vitórias, vai vir perseguição, dificuldades, calúnia vem, mas inúmeras vitórias. E São Luís vai descrevendo muitas coisas de quem é um consagrado. Ontem eu partilhava com alguns jovens que vieram conversar comigo a respeito disso. E eu dizia, a palavra, a Sagrada Escritura nos diz que Cristo é a cabeça da igreja e que a igreja é o seu corpo. São Luís vai mostrar quem é o escravo dentro desse corpo. E o escravo, nós sabemos que um corpo não tem vários membros, perna, joelho, braço, não tem? Sabe qual membro é um escravo de Nossa Senhora? Ele é um calcanhar. E eu falava, para eles, o calcanhar é pequeno. O calcanhar é um membro despercebido. Eu nunca ouvi falar que um rapaz olhou para uma moça e disse assim, nossa, como seu calcanhar é lindo. Mas eu dizia para eles a importância do calcanhar. Se você arrancar o seu calcanhar, seu corpo não fica em pé. O que dá sustento ao seu corpo é o seu calcanhar.
Com isso eu quero dizer, olha o que é um consagrado a Nossa Senhora. É aquele que vai sustentar a igreja. É aquele que vai ser o suporte do corpo de Cristo, que é a Igreja Católica. E se nós olharmos para a realidade do qual nós estamos vivendo hoje, quem está ensinando o que é a igreja? Quem está ensinando qual é a doutrina da igreja? Quem que está nos levando a se apaixonar pelas riquezas, por aquilo que é a nossa mãe Igreja Católica? Eu poderia falar de um Padre Roberto que nos ensinou a amar e adorar o Santíssimo Sacramento. O que ele é de Nossa Senhora? Escravo. Eu poderia aqui, olha, o Cal, que tem pregado no mundo inteiro, aqui no Brasil inteiro, levando a doutrina, o ensinamento da igreja, não o que nós queremos, o que nós pensamos, mas aquilo que a igreja diz. E o que ele é de Nossa Senhora? Um escravo. Eu poderia falar da figura do Padre Paulo Ricardo. Quem aqui não conhece Padre Paulo Ricardo? Que ensinamento dos mistérios da igreja. O que o Padre Paulo Ricardo é? Escravo de Nossa Senhora. Poderíamos falar do irmão Trovão, combatente na fé. O que ele é de Nossa Senhora? Escravo. O Anderson Luiz dos Reis, o que ele é? Escravo de Nossa Senhora. O professor Felipe Aquino, escravo de Nossa Senhora. Padre Jonas, escravo de Nossa Senhora. Vocês percebem que esses homens têm sustentado o corpo de Cristo como calcanhar. Mas também o que o calcanhar ele é todo dia? Pisado, humilhado. Mas é com o calcanhar que a Virgem vai usar para esmagar a cabeça do demônio. É para isso que Deus te chama. E eu dizia para os meninos que o nome verdadeiro que São Luís deu a esse livro não é tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Mas o nome que São Luís deu a esse livro foi Preparação para o Reino de Cristo. Então Deus está nos chamando para algo muito especial. Um outro padre escravo que nós não podemos jamais esquecer. O objetivo dessa pregação é dar vontade de vocês de ter esse livro em mãos. Cara, eu não li, não consegui ler. Calma, eu li ele, Nossa Senhora, ficou na cabeceira da minha cama acho que 1 ano. Depois li uma página, outra página. Depois que eu saí na missão, aí eu tive que entender. Mas um padre, que ele tem uma figura especial na igreja, porque ele é um patrono. Então existe São Maximiliano, patrono das telecomunicações, porque foi um comunicador em especial na Polônia e no mundo. Existem Curadars, o santo patrono dos padres. E se ele é patrono dos padres, é porque ele teve algo de especial, especialíssimo. Se ele é patrono dos padres, é porque os padres têm que olhar para Curadars como modelo e como exemplo. E não como alguns moldes de padre que tem aparecido por aí. Não. Olha para Curadars como digno exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falava ontem para os meninos que Curadars tinha uma dificuldade teológica. E próximo a terminar os estudos, com muita dificuldade, ele, o reitor e o bispo, e o reitor disse: Padre Curadars não pode ordenar agora. Ele é burro. Tem que estudar mais. E Curadars ficou escutando. O bispo olhou para ele. E olhou para Curadars, e o bispo olhou nos olhos de Curadars, e Curadars olhou para o bispo e disse assim: meu bom bispo, no Antigo Testamento, o homem de Deus pegou a mandíbula de um jumento e derrotou 10.000 filisteus. Imagine o senhor, meu bispo, com o jumento inteiro. Esse homem foi ordenado, mas foi para uma pequena cidadezinha da França, chamada Ars. Era uma pequena cidade abandonada, uma pequena cidade sem fé e sem espiritualidade. Passou-se 1 ano de Curadars, o novo pároco. 1 ano, a França começou a invadir aquela pequena cidade para ser consultado pelo grande homem de Deus. Esse grande homem que vos falo foi escravo e digno de Jesus por Maria. Também passou por esse meio de consagração a Nossa Senhora. E quero lembrar que Satanás apareceu ao vivo e a cores para ele.
Olha, você me deu um consolo ontem, aquela palavra para mim, viu? Eu tenho que viver aquilo. Satanás apareceu para ele e disse: Curadás 4 homens como você na terra, estragaria o meu plano inteiro com os quintos dos infernos. 4 homens como ele. 4 homens como ele. O efeito dessa consagração na vida de São Luís, porque nós temos que orar para a vida de São Luís. Ele viveu imensamente essa consagração. E eu quero lembrar alguns efeitos que fez na alma dele. Do livro do seu confessor. O confessor confessou ao São Luís Gringon de Montfort. Entende o que eu estou dizendo? O padre sentou-se e o penitente era São Luís de Montfort. Era padre Montfort. E o confessor confessou ele e disse: conte seus pecados, padre. E o padre Montfort confessou. O padre Montfort saiu, o confessor não aguentou, chorou e escreveu: São Luís parece estar vizinho da eternidade. São Luís parece estar vizinho da eternidade. E olha o que isso aqui fez na vida de um pobre padre. O seu confessor disse assim: olha, o padre Luís. Confessou ele novamente. E depois escreveu novamente em seu diário: São Luís, Luís Montfort, o padre Montfort, eu o confesso. E hoje ele é igual a um São Filipe Neri no seu recolhimento. Calma. O confessor continuou escrevendo: ele é um São Francisco de Sales pela sua caridade. É um mártir pela penitência. É um anjo pela pureza. É um serafim pelo amor de Deus. E o seu confessor, padre Blen, continua escrevendo: Luís Maria caminha um voo rasante para o céu. São Luís caminha um voo rasante para o céu. Quantos cristãos é pregador da palavra, mas está em adultério? Quantos pregadores que são pregadores e cantores, mas cobram 150 mil para cantar a música de Nosso Senhor? E se não tiver mais 10 mil, eu não adoro. Servos de Nosso Senhor? Não. O preço que Nosso Senhor pagou para inaugurar a Santíssima Igreja Católica. Eis o preço, a cruz. Eis o preço, a coroa de espinhos. Eis o preço, o prego nas mãos. Eu, Pablo Valente, irmão Trovão, estávamos em Brasília pregando e vimos um vídeo do pastor, até deputado aí, lá em Brasília, o senhor Marcos Feliciano, piedade dessa pobre alma. Nós vimos um vídeo no YouTube dele fazendo a coleta em sua igreja, coletando ali na hora cartão de crédito com senha, coletando cheque pré-datado, e pega o dinheiro, e passa o dinheiro, e faz isso, e faz aquilo. Me deu um pavor. O Pablo disse assim: Cal, tá tudo bem com você? Eu falei: essa pobre alma vai para os quintos dos infernos. Porque o fundador da igreja que morreu na cruz não cobrou nada. Ele está cobrando e não morreu na cruz. Temos que rezar por essa pobre alma. Isto é uma pobre alma que não entendeu o evangelho de Nosso Senhor. Sabe que eu quero que essa pregação esteja gravada e passe por essa cidade e pelo Brasil inteiro. Ora, chamaram São Luís para expulsar um demônio, para exorcizar um demônio, e ele ali chegou. Lembrava-se Ana Maria agora nos cantos aqui para mim. E quando o padre Montfort foi chegando, havia um pastor luterano, um protestante luterano naquele local, e falaram: Padre Luís, o senhor pode expulsar o demônio? Ele falou: qual? Qual? O pastor ou o demônio? Olha, São Luís caminhava um voo rasante. Meu Deus do céu. Presta atenção. O confessor dele, eu estou falando sobre o efeito da consagração na vida de São Luís. O confessor dele escreveu: o humilde padre enfrenta a tempestade com uma angélica doçura e responde sabiamente à maneira dos santos. As palavras para o padre Montfort é renúncia, cruz e sabedoria. Essas palavras fazem parte de sua vida. Luís de Cros, o cronista. As palavras cruz, as palavras renúncia e a palavra sabedoria faziam parte de sua vida. Esse é o efeito da consagração de Nossa Senhora. Ora, nós fundamentamos na Bíblia em 10 minutos quem é a Virgem Maria.
E se nós somos aqui fazer uma exegese bíblica e pegar o hebraico, o aramaico, vocês vão ficar mais impressionados ainda, porque ela é muito mais do que eu falei. Ela é muito mais. Ela é muito mais. Os homens inteligentes que se aprofundaram na escritura, leram o hebraico, leram o aramaico, aprenderam essas línguas bíblicas, eles voltam para a igreja e amam Nossa Senhora. Porque ela é sim o monte de Sião. E ninguém melhor que ela para colocar no colo de Jesus. Ninguém. Ninguém melhor que ela para ir ao colo de Jesus. Agora, nós falamos do efeito da consagração na vida de São Luís, de quem é Nossa Senhora. Eu quero relembrar agora algumas coisas que São Luís colocou no Tratado da Verdadeira Devoção, para mim, para o Hélio e para essa multidão que vai se consagrar a Nossa Senhora. Quem quer se consagrar a Nossa Senhora, levante a mão aí pelo meio de São Luís. Mas calma, pode abaixar. Eu não sei ler direito, a letra aqui é pequenininho, tem latim, não tem problema. No dia da misericórdia eu vou voltar e eu me prontifico a pregar quem é São Luís e quem é o tratado, um dia inteiro para todo mundo que quiser se consagrar. E depois nós vamos falar para Monsenhor, vamos consagrar essa multidão. Porque se São Luís disse que apenas um atrapalharia o demônio, quanto mais essa multidão de consagrados a Nossa Senhora. Vou passar o microfone para ele de Maria. Abate no ombro de quem está dando, fala, se prepara, que agora que vai comer o fogo mesmo. Até agora foi a introdução, se prepara, meu filho. Fala pro irmão aí, até agora foi a introdução da palavra. Agora é o fogo. Se prepara. Para ele, pergunta aí, tu está preparado para o fogo? Tu está preparado para o fogo? Falaram para mim aqui, que hora vai ser intervalo? Eu nem respondi, nem sei. Calma lá. Repita comigo, Senhor Jesus. Agora, eu quero saber o que São Luís disse dos apóstolos dos últimos dias. Calma aí. Agora é a queima-roupa. Serão nuvens trovejantes, esvoaçando pelo ar o menor sopro do Espírito Santo. Trovejarão contra o pecado e lançarão brados contra o mundo e fustigarão o demônio. Ai, ele chorou agora lá embaixo. Pega ele, Jesus. Pega ele. Olha, quem serão os verdadeiros devotos? Serão nuvens trovejantes. Olha, eu estava em uma fazenda um dia. Estávamos lá na fazenda em oração, a antiga fazenda da Obra da Imaculada. Estavam construindo uma torre para passar uma fiação para uma usina. Estavam lá os trabalhadores. Começou a escurecer o tempo. Começou a escurecer. Mas deu uma rajada de trovão naquele lugar. Que era trabalhador pondo capacete, pegando bota, entrando em caminhonete e saindo daquele lugar. Deu uma tempestade na cidade. A cidade ficou 7 dias sem energia. Às 3 da manhã daquele dia, quando deu um raio, um menino da Obra da Imaculada falou: Deus que me livre! Pulou embaixo do chão. Isso é coisa do irmão Trovão. É os parentes do irmão Trovão que chegou. Olha, um trovão assustou uma empresa chamada GDK inteira. Um trovão. Você será um trovão na face da terra. Você será um trovão. Se prepare. A paz você vai ter, mas sossego e folga, esquece. Olha, Maria. E ontem eu dizia isso aos meninos. Nessa consagração, não vai ser simplesmente pôr uma corrente no braço ou recitar uma fórmula diante da Virgem Maria. Saiba que você está entrando num combate. E eu dizia a vocês o que disse o Papa Leão XIII, que o católico nasceu para o combate, para a luta. Santo Ambrósio, quando fala do batismo, do sacramento do batismo, lembra que nós fomos ungidos, e no crisma também, ele fala que esta unção é a mesma unção que Davi recebeu para vencer as batalhas, para vencer Golias. E ontem eu fazia aqui uma pregação, fazendo uma analogia, uma prefiguração, daquilo que foi Golias com a luta com Davi, com aquela baladeira e o estilingue na mão, e que derrotou o Satanás. E eu colocava aí a importância do rosário. É isso que Deus quer de nós. Irmãos, não dá mais para ver o demônio fazendo o que ele quer fazer, não. São Luís fala que o escravo é escolhido por Nossa Senhora para se opor aos príncipes deste mundo,
O escravo é escolhido para guerrear, para colocar em fuga Satanás, para lutar contra os príncipes da treva, para fazer com que o reino de Cristo se instaure no mundo pelo reino de Maria Santíssima. Você é chamado para isso, para dar ao seu sangue, a sua vida, as suas lágrimas. Nós não estamos mais vivendo um tempo de brincadeira, de oba-oba dentro da igreja, de jovens que não querem nada, de adultos que não querem nada, que não entenderam nada. Uma igreja às vezes repleta de fiéis, mas ninguém quer ser santo, ninguém quer o céu, ninguém é capaz de renunciar à novela, ninguém é capaz de renunciar ao mundo, ninguém é capaz de renunciar ao pecado. Não existe mais hoje almas apaixonadas por Deus. E eu estava no Consagra-te, o Padre João Paulo disse assim na homilia, eu nunca vou esquecer. A maior crise do mundo hoje não é dinheiro. A maior crise do mundo hoje é santidade. Uma pessoa chegou em mim e falou, Hélio, precisa ser tão radical. Eu falei, irmão, o mundo grita pela radicalidade. O mundo grita por santos, o mundo está carente de santos, o mundo está carente de homens e mulheres que estão dando a vida pelo Evangelho, por Jesus. Homens e mulheres que querem fazer a vontade de Deus nessa terra, doa o que doer, que venha o que venha, mas que está acorrentado com Nossa Senhora e que não temerá como os apóstolos dos últimos dias. E que tem essa certeza de que o Espírito Santo nos dará esta graça. De morrer pelo Evangelho, de morrer onde, olha, os santos foram apaixonados. Santo Inácio de Antioquia, joga ele para os leões. O leão não ia e ele ia atrás do leão. Eu quero ser como trigo na boca dos leões. Eu quero ser triturado. Assim eram os santos. Onde estão os novos São Francisco de Assis, que passou a noite inteira chorando? O amor não é amar. O amor não é amar. O amor não é amor. Onde estão esses santos? Padre Pio, que foi escravo de Nossa Senhora, meu Deus, que santo. O Beato João Paulo II, que agora vai vir a sua canonização, escravo de Nossa Senhora. Onde estão essas pessoas? Até quando nós vamos fazer retiros e mais retiros, encontros e mais encontros? Católicos que querem viver de encontros. Eu quero falar para você nessa manhã que você tem que viver de um encontro cotidiano com Deus. Não só um encontro igual esse, mas um encontro cotidiano, ajoelhado, com o joelho no chão, o rosário na mão e adorando o Santíssimo Sacramento e rezando, rezando e rezando e rezando e dando a sua vida pela igreja. É isso que vai ser os apóstolos dos últimos dias. É isso que esse livro vai causar. O seu peito vai queimar, o seu coração vai arder e você vai falar o que nós ouvimos ontem ali, Cal. Eu quero pregar a palavra, eu quero ser missionário, eu quero viajar o mundo, eu vou falar de Deus, eu vou falar de Nossa Senhora, eu vou falar da igreja. É isso que Deus quer, jovens apaixonados por Deus, que não tem medo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você conhece Santa Teresinha do Menino Jesus? Tu tem que ser igual a essa santa. Olha, presta atenção, Santa Teresinha do Menino Jesus estava no banheiro fazendo suas necessidades e rezando o texto. O demônio apareceu e falou, Teresa, você reza até fazendo isso? E ela falou, a merda é para você e a oração é para o meu Deus. É assim que Deus te quer. É assim que Deus te quer. Homens e mulheres de Deus. De Deus. Homens e mulheres que vão fazer a diferença nesse mundo. Eu ouvi uma pregação do Padre Rodrigo, ele tem razão. Padre Rodrigo dizia para nós no retiro da liderança católica. Quando o Papa João Paulo II veio no Brasil, o que ele falou? O Brasil precisa de muitos santos. O Padre Rodrigo diz, foi uma maneira carinhosa do Papa dizer que nós no Brasil precisamos prestar para alguma coisa. Prestar. Ser alguém. Então, amados, entenda que esse seja não mais um retiro para aumentar o seu currículo de católico, mas que esse encontro seja um encontro que vai abalar as estruturas da tua alma, do teu coração, que vai fazer você sair daqui como um homem diferente, uma mulher diferente, porque é isso que o tratado causou em nós. Quando eu li
Eu entrei para a igreja e eu ouvi no meu coração Deus falando que eu seria missionário. E o que me levou, Cal, a ler o tratado, a me consagrar, perdão, foi quando eu li e que lá falava que os escravos derramaria a chuva da palavra de Deus nos 4 cantos da terra. Eu falei, então é para mim. E o escravo é aquele que vai se opor ao demônio. Eu falei, então é para mim. É para mim. É isso que nós queremos, é isso. É isso que nós temos vivido, nós temos sofrido. Ontem eu falava para os meninos, não é fácil, não é, mas Nossa Senhora vai dar forças. Não é fácil, eu fiquei 3 anos proibido de pregar na minha paróquia. Tinha uma mulher lá que só tem filhas. Chegou para mim e dizia, você é o filho que eu não tenho. Depois olhou para mim e falou, você é uma desgraça na igreja. Quem te usa é Satanás. Eu perdi amizades. Eu ia para a missa todos os dias calado, com o meu rosário na mão, com a minha cruz na mão. Eu comungava Jesus, eu fazia minha ação de graça. Os nossos irmãos não entendiam e nos perseguiam. E eu ia para o grupo de oração e os meninos na comunidade falam, como que você vai? Eu falei, eles não me fazem o mal, eles me fazem o bem. E por meio desse sofrimento eu vou me santificar, eu vou me purificando e Deus vai me preparar para uma obra maior. Hoje vai fazer uns 5 anos que eu vivi essa realidade. Hoje tem pessoas deles que estão vindo com os olhos cheios de lágrimas, me abraçando e me pedindo perdão. Nós vamos sofrer. Se o Cal fosse falar o que esse homem já sofreu, se ele contasse aqui a história dele, é que nem aquela história, né? Fui contar a minha história para o carroceiro, até o cavalo chorou de dó. Se nós fôssemos falar o que a gente já vivenciamos, pregações que eu fiz e no final o padre tomou o microfone e pregou contra mim e todo mundo que estava ali ficou contra mim. E eu abaixei a minha cabeça e falei, tudo para meu Senhor e tudo para minha Senhora. Tudo. Não vai ser fácil, mas Nossa Senhora te ajuda. O Cal dava um exemplo, foi rezar para uma menina que estava acorrentada na cama. Quem acorrentou ela? A mãe. Por que a mãe fez isso? Porque amava e não queria ver sua filha perdida nas drogas. Isso é a consagração. Nossa Senhora vai te acorrentar nela, porque ela não quer te ver você se perdendo aí fora, porque ela não quer que a sua alma se perca. E o papel do homem de Deus é de falar a verdade. João Paulo II chamou o ex-presidente dos Estados Unidos de desgraçado. Na Cúria Romana. Se converta. Não faça guerra. Ronald Reagan, né, estava lá. Não, Bush. É Bush. De joelhos pedindo para o Papa perdão, porque ia fazer a guerra. E João Paulo II falou a verdade para ele. O homem de Deus, o consagrado Nossa Senhora, tem que falar a verdade. Às vezes, o homem que fala a verdade desagrada. Por exemplo, eu vou desagradar agora aqui. Carnaval não é coisa cultural. Não é uma coisa cultural. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Nós olhamos para uma árvore e olhamos para saber se ela dá fruto bom ou fruto mau. Quais são os frutos do carnaval? Pecado, adultério, assassinato, venda de droga, promiscuidade, luxúria, prostituição. Carnaval não é coisa cultural. Escute o que eu vou falar olhando nos seus olhos. Carnaval é coisa infernal. Um capuchinho disse para mim assim, na faculdade de teologia, tu vem no carnaval? Eu falei, Deus que me livre, entrevado. Eu fui rezar, eu vou pregar retiro de carnaval. Oxe, isso é uma questão de cultura, irmão Cal. Eu falei, não me chame nem de irmão mais, que tu tá do outro lado. Falei para ele, Frei, meu filho e minhas filhas não vêm para o carnaval. Nossa, você pensa dessa maneira? Eu penso. Porque o senhor nasceu num convento, com 15 anos foi para o seminário menor, com 18 foi indo, e se tornou aí o que o senhor está tentando ser. Porque o vosso fundador não iria em carnaval. E ele assustou. Mas irmão,
É cultura de morte. O meu filho não vem. E meu filho não vem porque eu não obrigo. Porque ele entendeu que o carnaval gera morte. Carnaval não é uma questão cultural. É uma questão de pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Gente, pelo amor de Deus. Carnaval não é cultura. Carnaval é pobreza. Cultura é estudar. Cultura é conhecimento. Cultura é mestrado, doutorado com ciência e amor. Cultura não é isso. Isso é escravidão de Satanás. Eu falei para ele, Frei, tu estava no convento, eu fumava maconha, cheirava pó e sei o que é o carnaval. E ele, eu sei o que é o carnaval. Eu sei o que é o carnaval. Eu sei o que o carnaval fez em 25 anos em minha vida. Eu sei o que é o carnaval. Não pense que isso é cultura, não. É enganação de Satanás, é engodo. Não é nem para sorrir quando fala isso. Quando é sorrir é para ficar calado. Profeta. Você deixa sua filha pro carnaval ser estrupada? Carol, rapaz, se o filho do cão tentar se aproximar de Carol, Satanás sabe. Eu perco a cabeça com ele. Ou saio com ele na mão. Eu deixar uma criança minha, uma filha minha, que estava na sarjeta, que Deus me deu, e que não tinha coração, Deus deu um coração, Deus deu um pulmão. Uma criança que não tinha família, não tinha pai e mãe, a mãe entregou para mim e falou, cuida que eu não estou conseguindo. Carol com 14 anos comunga, vai à missa, entende o que é de Deus, fala de Deus, converte as pessoas com um sorriso, uma criança especial. Eu falar para Carol, cara, é cultura, tá, filhinha, vá aqui, Satanás, que tu não leva ninguém de mim. Aqui, ó, para você. Chego em São Paulo, meu sobrinho vestido de bruxo. Vai pra onde, traste? Halloween, tio, Halloween. Vai arrancar essa roupa, moleque, agora. Vou vestir tudo em São Francisco de Assis. E minha irmã, eita, chegou o tio Carro arrochou. Vá pôr outra roupa, arranca essa bruxa. Que moleque safado. Arranca essa varinha de bruxo que eu vou lhe dar uma Bíblia. E desmontei a fantasia do moleque. Põe a túnica de coruña nele aí. Pronto, escreve São Francisco. Tosa a cabeça dele. Mandei ele pra escola. Que sobrinho meu não vai. Aí, foi pro tal dos States, filho. Chegou nos States, comprou um monte de coisa de bruxaria, DVD, e essas coisas, esse brinquedo, kickbox, enxuta o demônio, enxuta o cão. Eu falei, olha, esses videogames aí, ó, não precisa nem falar que é do demônio. Lá vem tio Carl, agora tudo é demônio. Aí me liga às 11 horas da noite, tio Carl, eu tô vendo demônio. Eu falei, eu não disse. Tio Carl, você pode mandar ele embora? Eu falei, daqui 1 hora pra tu sofrer, Trastinho. Eu quebro tudo, mas manda ele embora. Ah, então tá bom. Peraí, Satanás, saia dessa casa agora. O menino falou, tio Cal saiu correndo. Olha, não é cultura. Preste atenção no que eu estou falando. Estou arrochando o nó com sabedoria, não tenho medo. Somos calcanhar. Se fosse esses cantores, falam que é bom, todo mundo gosta, vamos embora, dá 150 mil na conta, não. Eu não quero nada de vocês. Quero nada de vocês. Queremos nada. Quando a gente fala para comprar uma camisa, comprar um CD, não é para nós, não. Eu não uso geladeira, não uso fogão, não uso nada. Na casa que eu moro tem um colchão no chão, com a graça de Deus. Nós não queremos nada. Sabe o que eu quero? Eu quero a tua alma no céu, filho. Uma pessoa disse para mim assim, eu não vou comprar o CD para ajudar, que vocês tenham muito. Eu falei, olha, não é para mim não, ó, abençoado. É para o leite das crianças, ó, tua entrevada. Para mim eu não preciso de nada. Eu vou comprar para ajudar os missionários. Eu vou ajudar eu? Não. Você está comprando para ajudar o abrigo São Filipe Neri. Serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras de São Luís, que lançarão por toda a parte da terra o fogo do divino amor. Preste bem atenção que agora essa frase é pro Hélio de Maria e pro irmão Trovão. Serão flechas agudas. Homenagem. Nas mãos de Maria toda poderosa, pronta a
transpassar os seus inimigos. Sabe o que nós somos? Flechas agudas. Doe a quem doer. Quem está do lado do Espírito sabe o que nós estamos falando. A nossa consciência não cobra nada. Sabe quem nos mandou aqui? De joelhos, eu estava uns dias atrás na cúria diocesana com o bispo impondo as mãos na minha cabeça e falando, vai, eu te envio. Eu não sou um pastor que falou, Deus mandou eu aqui, não. Quem me mandou aqui foi a igreja. E doa quem doeu, eu sou flecha aguda nas mãos da Imaculada. Sob santo. Eu quero marcar o carnaval com vocês. Eu quero ir no carnaval. 2015 a gente vem aqui. Pode marcar aí. 2015. Eu quero ir no Galo da Madrugada. Com vocês, com o rosário na mão, falando, aqui tem nosso Senhor e aqui tem um exército. Eles vêm de lá bêbado de carne, nós vai de lá bêbado do Espírito Santo. Eles vêm de lá embriagado de cana, a gente vai daqui com a cruz na mão. E das trás o irmão Trovão com a barba para ir atrás fugir e potências inimigas. Repita comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. A chapa está esquentando. O fogo vai cair aqui. É pelo manto de Maria Imaculada. Meu Deus do céu. Repita comigo, Senhor Jesus. O tio Cal enganou nós. Ontem ele estava meio calmo. Hoje ele está igual burro velho. Que quebrou o freio e disparou. Ah, olha para quem está dando, se prepara, cabra, que tu vai ser apóstolo dos últimos dias. Apóstolo dos últimos dias. Olha, Nossa Senhora é tão importante que isso é cultura, viu? Isso que eu vou falar é cultura. Quantos cromossomos o ser humano para gerar vida tem que produzir o homem e a mulher para gerar uma vida? Quanto? Quanto? Inteligente. De quem? Do pai, 23. E da mãe, 23? 24. Isso. 24 do pai. Tá bom, ela errou por um. Calme. Isso é cultura. Calme, tá bom. 23 ou 24? Tá bom, espere. Aonde eu li? Calme, com toda a ciência. Calme, nós vamos para a fé. Aonde eu li diz que é 24. Mas calma, a ciência depois... Pronto, depois nós vamos ver a ciência. Espere. Se for 24, se for 23, não tem problema. Vamos com 24. 24 cromossomos do Cal foram do seu Antônio Tedesco. 24 cromossomos foram da senhora Edenise Tedesco, a mãe mais santificada por um filho na face da terra. Tanto que eu aprontei. Você quer saber por que você vai ganhar um fogo aí na sua cabeça hoje por meio de Maria? Porque nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria recebeu 24 cromossomos de Nossa Senhora e 24 cromossomos do Divino Espírito Santo de Deus. Mais o Espírito Santo que todo mundo. Eu falei, duvido. Só ela recebeu do Espírito Santo os cromossomos que faltavam. Por isso que ela é plena, imaculada. Olha, o efeito da consagração de São Maximiliano Maria Kolbe. O padre Kolbe entrou no convento e falou ao seu superior: presta atenção. Essa pregação não é leitinho, é feijoada. O que diz o apóstolo Paulo, é comida com substância. O padre Maximiliano entrou. Você vai aqui e você arrebenta depois do carnaval. Tá aqui, essa benção. Tá aqui, cão. O que nós tiramos da manga pra tu. Pensou que a gente ia ficar quietinho. Repita comigo, Senhor Jesus. Lá vem mais um escravo que teve um efeito maravilhoso. O nome dele é São Maximiliano. Olha o nome dele.
Presta atenção que ele chegou no convento e disse assim para o superior: meu ministro provincial, eu quero ir ao Japão pregar o evangelho de nosso Senhor. O provincial disse a ele: tu tem dinheiro? Não. Tu sabe falar japonês? Não. Tu conhece o bispo pelo menos? Não. O provincial falou: pode ir, Maximiliano. Maximiliano foi. Foi Frei Maximiliano, sem dinheiro para o Japão, sem destino, sabendo o destino no Japão. Chegou no Japão, conversou com o bispo de imediato não queria, mas quando o Maximiliano falou que era doutor em filosofia, por isso que temos que estudar, que daí, sou doutor em filosofia, então você dá aula no seminário japonês? Do outro, Maximiliano entrou. Foi dar aula de filosofia, é lógico que imediatamente atraiu todo o seminário, porque era um seminário. Atraiu. Depois de um mês, lançou o primeiro Cavaleiro da Imaculada em japonês, porque ele falava em latim, dava aula em latim, e os japoneses escreviam o Cavaleiro da Imaculada e espalhou a revista logo depois do mês. Calma. Comprou um terreno. Sabe o apelido dele? Está pensando que eu sou louco pela Imaculada? Calma, não fui mártir de Auschwitz ainda. Louco foi São Maximiliano Maria. Está falando que o era exagerado? Porque vocês não viram a vida de São Luís Gringon. Que o homem, quando estava já com 42 anos, estava próximo da morte. Gasto de tanto que trabalhou e andou a pé, pregando o Evangelho do nosso Senhor. Você está achando que nós somos radicais? Vocês não viram a vida dos santos. Você não sabe a vida de São Francisco. Esses padres que chamam nós de radicais, porque não tiveram um Legenda Áurea de cabeceira. Não tiveram um livro falando o que é um santo. Sabe o que é um santo, minha filha? Um santo abala o mundo. Um santo abala o mundo. Um pastor protestante escreveu um livro sobre avivamento. Um capítulo era a vida de São Francisco de Assis. Ele disse: São Francisco de Assis abalou a humanidade. Abalou. Foi a pessoa do Espírito Santo agindo dele de uma maneira que abalou. Abalou. São Maximiliano comprou um terreno. Foi fazer o convento. Preste bem atenção, vocês. Bem atenção. Colocou o convento. Quando foi assumir o terreno era atrás do barranco. Do outro lado de Nagasaki, de Hiroshima. E os padres começaram a dar risada. Mas padre, o senhor comprou um terreno atrás do barranco. E ele, dando risada, falou: assim a Imaculada quis. Sim. Colocou o convento, fez um convento de madeira atrás do barranco. Bom, vocês sabem da Segunda Guerra Mundial, né? Não preciso dizer que caiu uma bomba onde São Maximiliano estava. Caiu a bomba. Destruiu a cidade. Menos o pequeno convento de madeira. Estava escondido atrás da montanha. Nós estamos atrás da grande montanha chamada Monte Sião. Vai, meu filho, taca o cajado do carnaval. São Luís um dia estava sentado numa mesa, comendo. Chegou uma pessoa fantasiada de carnaval. Ele simplesmente levantou, virou as costas e foi embora. Por isso nós, hoje aqui, vivendo esta consagração a Nossa Senhora, ensinada por inúmeros santos, mas de modo especial por São Luís, falamos também contra o carnaval. Só para reforçar, talvez nem precisaria, daquilo que o Cal dizia. O carnaval não é uma cultura. Olha o que diz Santa Faustina. Quem foi Santa Faustina? Ela escreve um diário, e Santa Faustina é aquela que fala da misericórdia de Deus. Olha o que ela diz. Nesses 2 últimos dias de carnaval, conheci um grande acúmulo de castigos e pecado. O Senhor deu-me a conhecer num instante os pecados do mundo inteiro cometidos nesses dias. Olha a palavra dela. Desfaleci de terror, apesar de conhecer toda a profundeza da misericórdia divina. Admirei que Deus permita que a humanidade ainda exista. Carnaval é uma cultura aonde é distribuído um monte de camisinha, de lubrificante para o homossexual ter a sua relação, enquanto muitos estão morrendo no hospital.
A pessoa quer operar de alguma coisa, tem que ficar esperando. Aí alguém quer ir lá e trocar o sexo na mesma hora. Olha como o mundo caminha. Dinheiros nossos, de imposto, que é usado em carnaval, distribuindo camisinha, lubrificante. Aquilo que é o teu suor para as coisas que não prestam desse mundo. Carnaval não é uma cultura. Depois de Santa Margarida Maria Alacoque, numa outra vez, no tempo de carnaval me apareceu, após a Santa Comunhão, Jesus na forma, eis aí o Filho do Homem, carregando a cruz todo coberto de chagas e sofrimentos. O sangue adorável corria de toda parte, e dizendo com uma voz dolorosamente triste, o Senhor dizia: não há ninguém que tenha piedade de mim e que queira padecer-se e tomar parte na minha dor, no lastimável estado em que me impõem os pecadores, sobretudo agora, nesses dias de carnaval. São Francisco de Sales dizia: o carnaval, tempo de muitas dores e aflição. São Vicente Ferrer: o carnaval é um tempo infelicíssimo, na qual os cristãos cometem pecados sobre pecados e correm para a perdição. O servo de Deus, João de Foligno, dava ao carnaval o nome de colheita do diabo. Quantos nesse carnaval o diabo não vai colher para ele? Acidentes, assassinatos, gravidez, AIDS. Depois disso, quantas meninas não irão abortar? Santa Catarina de Sena, referindo-se ao carnaval, exclamava entre soluços: ó, que tempo diabólico! E Santo Afonso, falando do carnaval, ele disse assim: nesses dias, mais do que em outro tempo, lhe renovam os trajes descritos no Evangelho. Nesses tristes dias, o cristão trairão como Judas o seu divino mestre e entregarão nas mãos do demônio. Eles o trairão, não às ocultas, senão nas praças públicas, fazendo ostentação de sua traição. Eles o trairão, não por 30 moedas de prata, mas por coisas mais vis ainda, pela satisfação de uma paixão, por um prazer e por um divertimento momentâneo. Uma das baixezas mais infames que Jesus Cristo sofreu em sua paixão foi que os soldados lhe vendaram os olhos e, como se ele nada visse, cobria de escárnio e lhe dava bofetada, dizendo: profetiza agora, Cristo, quem te bateu? Ah, meu Senhor, quantas vezes esses mesmos tormentos não vos são de novo infligidos nesses dias de extravagâncias diabólicas? Pessoas que cobrem o rosto com uma máscara, como se Deus assim não pudesse reconhecê-la, não tem vergonha de vomitar em qualquer parte palavras obscenas, cantigas impuras, até blasfêmias contra o santo nome de Deus. Sim, pois se, segundo a palavra do apóstolo, cada pecado é uma renovação da crucificação do Filho de Deus, nesses dias Jesus será crucificado centenas e milhares de vezes. Isso é a desgraça que é o carnaval, e não uma cultura. Ficou claro? Pancada no cão. E para encerrar, para a gente entender que Nossa Senhora é muito mais que uma imagem que está aqui. Até porque uma pessoa disse assim para a vidente de Fátima, uma das videntes: como é Nossa Senhora quando você vê? Ela disse: é como a imagem de Fátima, a imagem que está aí? Não. É como a imagem? Não. É como essa imagem? Não. Como é Nossa Senhora? A vidente respondeu: preste bem atenção, que é a sua mãe, para você guardar
essa foto da sua mãe no seu coração, filho. Ela é tão linda que quando a vejo, quero morrer para estar com ela. O Santo Padre, sucessor dos apóstolos, estava vendo a pregação de Jesus. E ele escreveu, logo no primeiro século: cheguei para escutar a pregação de Jesus. As suas palavras são como de um leão. Pregação que só fala coisinha boa. Pregação que não alerta, que não exorta o povo, que é auê. Não é pregação como a do nosso Senhor e nem de João Batista. A voz dele, diz o Santo Padre, era como a de um leão. Dos seus olhos saía fogo iminente. E o Santo Padre continua dizendo: e ao lado dele estava a mulher mais bela de todo Israel. E disseram para mim: ela é Maria, mãe de Jesus. Gloriosa, pura e santa. Eu quero terminar dizendo que nós estamos por detrás do grande monte de Sião, terra dos salvos. Eu vou citar exemplos, não vou falar nome, mas eu vi um pastor protestante pregando numa cadeia, passou ao vivo no Fantástico, e ele foi chamado pelo governador do Rio de Janeiro para parar uma rebelião. E ele parecia o Astroman, o Superman. E o governador colocou ele em seu super helicóptero e sobrevoou, e o Fantástico fez a matéria, e o pastor estendeu as mãos lá de cima e fez uma oração de autoridade, entrou dentro do complexo do Comando Vermelho e parou a guerra entre Comando Vermelho e um outro comando. Fernandinho Beiramar respondeu, respeitou aquele homem. Eu falei: pois bem, pode ser um ministro de Deus. Hoje ele está preso por estupro, tráfico, sedução de menores. Está preso. Ele não estava atrás do monte de Sião. Ele não está naquela igreja que Deus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão. Sabe por que eu fiz o que fiz aqui pela manhã e vou embora como um bom soldado de Deus? Porque quem me mandou aqui não foi um homem, mas foi Deus. Aleluia. Na Câmara dos Vereadores de Camaçari, nós somos, com o nosso bispo diocesano, receber um título de honra e mérito. A Câmara Municipal, os vereadores deram um título para o bispo, de cidadão camaçariense. Antes dele foi o pastor. E o pastor disse assim: Deus colocou no meu coração e eu vim para cá há 10 anos para ser ministro do Evangelho. Recebeu a honra e saiu. Chamaram o bispo diocesano. O povo aplaudiu o bispo diocesano, porque aplaudiu o sucessor dos apóstolos. Aplaudiu em pé. E o bispo diocesano pegou o microfone humildemente e disse: eu vim aqui porque o Papa mandou. E o Papa é o sucessor dos apóstolos. E o Papa é Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. E eu estou aqui como sucessor do Papa. Está entendendo? Se esconda atrás da Virgem Maria mesmo. Até porque ela pegou o menino Jesus e atravessou o deserto para se esconder de Herodes. E Herodes não achou o menino. Sabe por que eu posso ir para Cairós e depois pregar ainda mais com mais força e poder? Porque eu tenho mãe. Eu tenho mãe. E tenho uma digna mãe. E a chamo de mamãe. E ela sabe que eu sou pequeno e fraco. Ela sabe. Nós não somos os super apóstolos, como diz o apóstolo Paulo. Nós somos fracos, indignos, servos de Jesus, vivendo em Maria. Quer ser como Jesus, entrar no ventre de Maria? Pense aí. Fazer esse caminho, ser de Deus, através de Maria. Aí, essa camisa de campeão aí da Canção Nova, você vai poder falar em casa: eu sou um verdadeiro campeão. Eu sou mais que vencedor. Eu sou apóstolo e pregador de Cristo em Maria, vivendo em Maria. Amém. São Luís,
Igual o Cal dizia, nós ainda não amamos Nossa Senhora e nem somos exagerados como as pessoas acham. São Luís, sabe qual era o desejo de São Luís? E quando ele morresse, arrancasse o seu coração e colocasse no altar da Virgem Maria. Esse homem sim amou Nossa Senhora. Por isso então agora fecha aí os teus olhos, você que quer fazer parte deste exército, que quer se alistar a este exército do qual ela, que vai na frente, marchando em ordem de batalha. De tudo que nós já falamos aqui até o momento. Se você não quer ser apenas mais um cristão no meio da multidão, mas um verdadeiro cristão, formado, gerado no ventre santo da Imaculada Conceição, eu te convido agora a você ir rezando e pedindo a Nossa Senhora isso. Vai falando para Nossa Senhora que você quer. Que você quer ser igreja. Não mais um católico de IBGE. O que você é? Católico, mas eu não vou à missa, eu não me confesso. Eu não comungo. Eu não busco, eu não vivo a doutrina da igreja. Se você quer, vai falando com Nossa Senhora. Se você quer ser uma pessoa diferente, um instrumento nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Mas eu peço, irmão, que seja você a pedir. Por isso solta a tua voz agora e vai pedindo, vai rezando, você. Vai pedindo. Vai falando. Vai rezando com tuas palavras. Talvez você fale, mas eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou incapaz. Quando Deus me chamou, também tive medo. Quando Deus chamou o Cal também teve medo. Quando Deus chamou Moisés teve medo e falou, mas eu tenho a língua presa, eu sou gaga, eu não sei falar. Jeremias disse, eu sou apenas uma criança. Quem nunca temeu? Mas Deus te capacita. Nossa Senhora vai te dar forças, como tem dado força para nós estarmos aqui até hoje, diante de tantas dificuldades, lutas, provações que enfrentamos na nossa vida, mas que apesar de tudo que nós vivemos até agora, somos capazes de sorrir, somos capazes de nos alegrar na presença de Deus, porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. Então, Deus te chama. Não fale como Moisés, que disse, mas eu sou gago. E Deus disse, acaso não sou eu que faço o mundo falar, Moisés? Deus está te chamando. Deus está te convocando. E ficou mais do que claro nesses dias que você tem uma mãe. O filho, no momento que ele entra em desespero, quando ele está com medo, ele grita pela mãe dele. E quando a mãe aparece, a criança não tem mais medo de nada. Por isso agora, clame por ela. Chame por ela. Chame por ela. Fala, mãe, eu estou aqui. Se a senhora me quer, eu estou aqui, mãe, com minhas fraquezas, com minhas limitações. Eu tenho medo, mãe, mas eu quero ir. Eu confio na sua poderosa intercessão, mãe. Eu confio, mãe, em tudo que a senhora me falou hoje nesta pregação. E eu quero, mãe, eu quero entrar no teu ventre imaculado nesta manhã. Eu quero estar no teu ventre imaculado, que, como diz os santos, é como a arca. E quem estava dentro não pereceu pelo dilúvio. Eu quero me refugiar no teu ventre, mãe. Eu quero viver neste mundo os anos de vidas que eu tenho, mas refugiado, guardado no seu ventre. Vivendo na Senhora como São Luís.
escravos de Jesus, vivendo em Maria, vivendo no seu ventre santo, no seu ventre imaculado, vivendo debaixo do seu manto, sobre a sua proteção. Não sei se você já viu uma imagem de Nossa Senhora da Defesa. Ela está com a espada na mão e uma criança aqui sobre o seu manto. É isso que Nossa Senhora quer fazer. Se coloque sobre a proteção de Nossa Senhora da Defesa. É ela que vai te defender. É ela que vai te guardar, a sua casa, a sua família. É ela que vai guardar a tua fé, a tua vida. Por isso agora levante os teus braços. Vamos orar mesmo com força, com coragem, com poder. Como apóstolo dos últimos dias, como homens e mulheres de Deus, como homens e mulheres consagrados a Deus, como homens e mulheres que pertencem a Deus pelas mãos de Nossa Senhora, com quem quer abalar o mundo, com quem quer ser instrumento nas mãos de Deus. Então, amado, amada, abra agora a tua boca e vai pedindo. Vamos clamar o Espírito Santo. O Espírito Santo que levantou os santos apóstolos, o Espírito Santo que veio sobre Nossa Senhora, que possa vir sobre nós nesta manhã, nos levantando. O Espírito Santo que deu coragem a Pedro, que era covarde, mas que depois que recebeu o Espírito Santo não mais negou a Cristo. Depois de Pentecostes pregou a palavra com autoridade. Peça agora esse Espírito Santo pela intercessão de Nossa Senhora. Não há Pentecostes sem a Mãe de Deus. Não há experiência com o Espírito Santo sem a intercessão de Nossa Senhora. Então peça agora uma porção dobrada do Espírito Santo, como você nunca experimentou na sua vida, como você nunca recebeu na sua vida. Uma nova efusão, um novo batismo, um encontro com o Espírito Santo de Deus. Canta, solta a tua voz, vai orando. Vai orando, vai pedindo esse Espírito Santo. Vai pedindo fogo abrasador. Vai pedindo esse Espírito Santo que levantou os santos mártires da igreja. Homens e mulheres que foram capazes de dar a sua vida pela igreja, que foram capazes de ser jogados nas arenas do leão, capazes de ser queimados vivos, cerrados ao meio, apedrejados, mas não negaram a Cristo porque o Espírito Santo estava com eles. Peça, peça, peça agora. E vamos orando, vamos clamando. Que o Ministério de Música agora também clame conosco, também reze conosco. Vamos, força na oração, no instrumento. Força. E receba o Espírito Santo de Deus. No cenáculo de amor, pedimos força, cante. pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem, Ela te conhece. seus queridos filhos, e não deixará faltar para nós seu auxílio.